Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Achou uma reverência, movimenta o corpo. Vamos seguir a leitura. Velho caminho, nuvens brancas. Hoje o capítulo 76, Frutos da Prática. Quando a estação de retiro tem um microfone aberto. Quando a estação de retiro estava findando,
A Sangha soube que uma guerra irrompia entre Kosala e Magadha. O exército de Magadha, liderado pelo próprio rei Ajatasattu Videriputra, atravessara o Ganga, invadindo Kasi, uma região sob a jurisdição de Kosala. O rei e seus generais comandavam um enorme batalhão de elefantes, cavalos, carruagens, artilharia e soldados. Por tudo ter sido deflagrada muito rapidamente, o rei Prasejajid não pôde informar Buda de sua partida para Kasi. Ele pediu que o príncipe Jeta explicasse a situação em seu lugar. Buda já sabia que após o rei Prasenajid ter reconhecimento do modo como Ajatasattu matara o seu próprio pai a fim de usurpar o trono, ele demonstraria sua oposição, reclamando um distrito perto de Varanasi, o qual havia sido um presente dele ao rei Bimbisara. Por cerca de 70 anos, este distrito tinha trazido rendimentos superiores a centenas de milhares de peças para Magadha, e o rei Ajatasattu não estava disposto a desistir dele. Assim, convocou seus soldados para a batalha. O venerável Shariputra instruiu todos os bicos e bicunis para permanecerem em Sravasti. Era muito perigoso viajar com uma guerra em curso. Ele também pediu que Buda ficasse ali até que a paz fosse restaurada. 2 meses mais tarde, o povo de Sravasti recebeu a notícia dilacerante de que seu exército tinha sido derrotado em Kasi. O rei Prasenajid e seus generais foram forçados a se retirarem de volta à capital. A situação estava carregada de tensão, mas graças a um forte sistema de defesa, Sravasti não caiu ainda que os generais de Ajatasattu atacassem dia e noite. Então, graças a um brilhante plano concebido pelo general Bandahula, o rei Prasenajid foi capaz de armar uma portentosa contraofensiva. Desta vez, Kosala estabeleceu uma vitória decisiva. O rei Ajatasattu e todos os seus comandantes foram capturados vivos. Mais de 1000 soldados foram feitos prisioneiros. Outro milhar tinha sido morto ou ferido. Além disso, Kosala confiscou grande número de elefantes, cavalos, carros bélicos e suprimentos de armadilha. A guerra durou por mais de 6 meses. O povo de Sravasti organizou uma celebração pela vitória obtida. Após dispensar seu exército, o rei Prasenajid visitou Buda em Jetavana. Ele descreveu o terrível custo da guerra e disse que Kosala agiu em autodefesa quando o rei Ajatasattu atacou suas fronteiras. Ele acrescentou que acreditava que seu oponente havia sido influenciado erroneamente por seus conselheiros. Senhor Buda, o rei de Magadha é meu próprio sobrinho. Eu não poderia matá-lo. Não tenho desejo de pô-lo na prisão. Por favor, ajude-me a encontrar um curso sábio de ação. E Buda disse: Vossa Majestade está cercado de amigos e auxiliares de confiança. Não é surpresa que tenha alcançado a vitória desta guerra. O rei Ajatasattu está cercado por maus elementos e assim ele foi traído. O Tathagata sugere que você o trate com todo o respeito devido a ser o rei de Magadha. Encontre tempo também para guiá-lo como seu sobrinho. Mostre fortemente para ele a importância de cercar-se de amigos e ajudantes leais e de bom caráter. Então você pode enviá-lo de volta a Magadha com a cerimônia apropriada. A possibilidade de derradeira paz depende de sua habilidade em lidar com este
assunto. Buda chamou um jovem bico chamado Silavati e apresentou-o ao rei Prasenajit. Originalmente ele era príncipe, um dos filhos do rei Bimbisara e meio-irmão do rei Ajatasattu. Silavati era um homem inteligente e brilhante que tinha estudado Dharma como discípulo leigo sob orientação do venerável Moggallana desde os 16 anos. Após as mudanças ocorridas em Magadha, ele pediu que Moggallana permitisse sua ordenação e então foi enviado a Jetavana, em Sravasti, para aprofundar seus estudos. Venerável Moggallana sabia que, embora Silavati não acalentasse qualquer desejo pelo trono, de todo modo era mais seguro que ele ficasse bem longe do alcance da inveja do rei Ajatasattu. Prasenajit pediu que o bico descrevesse a situação em Rajagaha. Ele disse tudo o que tinha visto e ouvido antes de deixar Magadha. Também informou que alguém tinha sido enviado a Magadha para tentar matá-lo. Porém, ele fora capaz de efetuar uma mudança no coração de seu assassino. O homem estava sendo agora ordenado bico, vivendo num centro próximo da capital. O rei Prasenajit inclinou-se para Buda e voltou ao palácio. Logo após o rei Ajatasattu foi solto e autorizado a retornar para Magadha. Usando o amor para curar as feridas do ódio, o rei Prasenajit deu sua própria filha, a princesa Vajira, em casamento a Ajatasattu. Ele tinha agora o sobrinho como genro. O rei Prasenajit também prometeu devolver o distrito perto de Varanasi como presente de casamento. Havia seguido, de todo o coração, o espírito do conselho dado por Buda. Com o fim da guerra, bicos e bicunis, mais uma vez, pegaram a estrada para difundir o ensinamento. O rei Prasenajit ordenou a construção de um novo monastério nas cercanias da capital e chamou-o de Rajakarama. Buda permaneceu em Kosala pelos 2 anos seguintes, passando as estações chuvosas em Jetavana e o restante do tempo ensinando por toda aquela região. De tempos em tempos, ele recebia notícias de Magadha através dos monges que vinham de lá. Eles disseram que após Buda ter deixado Magadha, o venerável Devadatta parou de desfrutar das benesses do rei Ajatasattu. Dos mais de 100 bicos ainda com ele, naquele tempo, 80 haviam retornados para a Sangha de Buda na floresta de bambus. Devadatta estava cada vez mais isolado. Recentemente tinha caído doente e sido incapaz de deixar Kayasissa. Desde o final da guerra, o rei Ajatasattu sequer lhe fizera uma visita. Esse monarca também não fazia visitas às florestas de bambu. Só mantinha as relações com líderes de outras seitas religiosas. De qualquer maneira, a Sangha continuava a espalhar o Dharma desimpedidamente. Os leigos, os bicos em Magadha, esperavam que Buda pudesse voltar para visitá-los. O pico do abutre e a floresta de bambus pareciam vazios sem a presença dele. Jivaka também aguardava seu retorno. Naquele inverno, a rainha Malika de Kosala falecera. Profundamente pesaroso, o rei Prasenajit foi até Buda em busca de consolo. A esposa havia sido sua amiga mais íntima e ele a amou com todo o coração. Ela era uma discípula devota de Buda, um espírito radiante, que compreendia os mais profundos aspectos do Dharma. Antes mesmo de o rei encontrar-se com Buda, a rainha já partilhava sua compreensão do caminho com ele. O rei se recordou de como, certa noite,
tivera um pesadelo que o deixara com medo de que a ruína caísse sobre ele. Colocando sua fé nos Brahmanes, pensou em solicitar-lhes que sacrificassem vários animais a fim de pedir proteção aos deuses. A rainha dissuadiu de fazer tal coisa. Com frequência ela servira como íntima conselheira do rei em assuntos políticos, ajudando-o a encontrar soluções para problemas que cercavam o país. Ela era um dos discípulos leigos que mais confiava em Buda. Porque ela amava estudar o Dharma. Construiu uma sala de discussão do Dharma em um parque com muitas e lindas árvores. Ela costumava convidar Buda e seus discípulos veteranos para proferirem discursos sobre o Dharma e conduzirem discussões lá. Ela também abriu a sala para líderes de outras seitas religiosas usarem. Sofrendo a perda daquela que fora sua companheira por mais de 40 anos, o rei viera ver Buda. Assim que sentou silenciosamente junto a ele, sentiu a paz lentamente retornar ao seu coração. Ele havia seguido a sugestão de Buda de procurar passar mais tempo meditando. Siddhartha lembrou ao rei a conversa prévia que havia tido e na qual discutiram a importância de se viver de acordo com o ensinamento de modo a gerar felicidade para aqueles que nos cercam. Buda encorajou-o a reformar os sistemas de justiça e economia do país. Asseverou que a punição física, a tortura, a prisão e a execução não representavam meios efetivos de parar a criminalidade. O crime e a violência eram resultado natural da ignorância, da fome e da miséria. O melhor modo de auxiliar o povo e promover a segurança pública era concentrar-se na promoção de uma economia saudável. Era essencial prover com alimentos, sementes e fertilizantes os agricultores pobres, até que pudessem se tornar autossuficientes e produtivos. Financiamentos poderiam ser providenciados para pequenos mercadores. Fundos de benefícios poderiam ser estabelecidos para aqueles incapazes para o trabalho e os mais pobres poderiam ser isentos de taxas. Toda forma de coerção e opressão contra artesãos deveria cessar. As pessoas deveriam ser livres para escolherem as suas atividades de trabalho. Amplas oportunidades de treinamento deveriam ser disponibilizadas para ajudar o povo a desenvolver um empreendimento escolhido. Buda disse que uma política econômica adequada deveria basear-se na participação voluntária. O venerável Ananda estava sentado perto de Buda durante esta conversa com o rei. Ele foi capaz, então, de preservar as ideias de Buda sobre política e economia no Sutra Kutadanta. Certo entardecer, Ananda encontrou Buda sentado do lado de fora do salão do Dharma Visakha. Suas costas estavam viradas para o sol. Ananda considerou aquilo curioso. Geralmente Buda apreciava observar o pôr do sol. Questionou-o acerca disso, e ele lhe respondeu que estava deixando o sol aquecer suas costas. Ananda aproximou-se e começou a massagear as costas dele. Após, se ajoelhou para massagear suas pernas também. Logo que terminou a massagem, afirmou: Senhor, tenho sido seu assistente pelos últimos 15 anos. Lembro-me de como era firme a sua pele no passado e o quanto ela tinha um vício saudável. Agora, porém, sua pele está vincada e os músculos das suas pernas atrofiaram-se perceptivelmente, pois posso contar todos os seus ossos. Buda riu. Se viver o suficiente, você envelhecerá, Ananda.
mas meus olhos e ouvidos estão tão acurados quanto antes. Ananda, você não sente saudades do Pico do Abutre e dos jardins das florestas de bambus? Você não gostaria de subir o Pico do Abutre novamente e observar o pôr do sol? Senhor, se desejar retornar ao Pico do Abutre, por favor, deixe-me acompanhá-lo. Naquele verão, Buda resolveu voltar a Magadha. Ele caminhava lentamente e repartindo a longa jornada em várias pequenas viagens. Parava ao longo do caminho para visitar os centros da Sangha. Ensinava os bhikkhus em cada um deles, proferindo também palestras aos leigos. Andou através dos reinos Shakya, Mala, Videha e Vaji, antes de finalmente cruzar o Ganga e entrar em Magadha. Ele parou para visitar a Sangha do centro de Nalanda, antes de seguir para Rajagarha. A floresta de bambu e o Pico do Abutre, como sempre, estavam magníficos. O povo da capital e os das vilas vizinhas foram ver Buda em multidão. Cerca de um mês transcorreu até que ele pôde estar livre para aceitar o convite de Jivaka, para ir visitá-lo no Jardim das Mangueiras. O médico tinha construído um novo salão do Dharma no jardim, grande o suficiente para acomodar 1000 bhikkhus sentados. Enquanto eles se reuniam do lado externo da choupana no Jardim das Mangueiras, Buda ouviu Jivaka narrar os eventos que tinham ocorrido durante sua ausência. A rainha Videhi, Siddhartha ficou feliz em saber, tinha restabelecido sua paz interior. Ela se dedicava à meditação e se tornara vegetariana. O rei Ajatasattu, por outro lado, estava sofrendo de extrema angústia mental. A morte do seu pai não saía de sua mente. Ele não encontrava paz. Seus nervos estavam sempre exaltados e ele tinha medo de dormir à noite, devido aos terríveis pesadelos que o assolavam. Muitos médicos e sacerdotes de elevado nível de seitas de Makali Kosala, de Ajita Kosakambali e Pakuda Makakaya e Niganta Nataputra e de Sanjaya Belaniputra tinham sido convocados para tentar curá-lo. Cada sacerdote esperava obter uma cura para que sua seita em particular recebesse patrocínio especial, porém nenhum deles foi capaz de melhorar sua saúde. Um dia o rei jantava com sua esposa, o filho Udayabada e sua mãe, a rainha Videhi. O príncipe Udayabada tinha quase 3 anos de idade. Porque o pai cedia a todos os seus caprichos, ele era uma criança desobediente e mimada. O príncipe pediu que seu cão tivesse permissão para sentar à mesa com eles. Embora tal coisa fosse normalmente proibida, Ajatasattu permitiu. Sentindo-se um tanto embaraçado, disse para sua mãe: "É desagradável ter um cão sentado à mesa, não? Mas o que mais posso fazer?" A rainha Videhi respondeu: "Você ama seu filho e assim tem permitido que ele coloque o cão onde quiser. Não há nada em comum nisso. Você se lembra de quando seu pai engoliu o pus da sua mão porque o amava?" Ajatasattu não lembrou do incidente e pediu que sua mãe lhe contasse o que tinha acontecido. Ela narrou: "Um dia, um de seus dedos ficou vermelho e inchado. Um abscesso formou-se embaixo da unha. Isso provocava tanta dor que você chorava e gemia dia e noite. Seu pai não conseguia dormir de preocupação. Ele colocou você sobre o travesseiro dele e pôs o seu dedo infectado em sua boca. Ele o sugou para ajudar a aliviar a dor. Ele fez isso por 4 dias e noites consecutivos, até que o abscesso rompeu. Então ele sugou o pus. Não ousava retirar seu dedo da boca dele para cuspir o pus com medo
de que você pudesse sentir ainda mais dor. Assim engoliu o pus, enquanto continuava a sugar seu dedo. Você ama seu próprio filho, e é por isso que permite que ele traga seu cão para a mesa. Posso entender isso perfeitamente. Subitamente o rei encobriu a cabeça com as duas mãos e correu para o quarto, deixando seu prato intocado. Após aquela noite, seu estado mental piorou. Por consequente, Jivaka foi convocado para dar uma olhada no rei. Ele ouviu a Jatassato contar todo o seu mal e que nenhum dos sacerdotes ou brahmanes tinha sido capaz de ajudá-lo. Jivaka ficou sentado sem dizer uma palavra e o rei perguntou: Jivaka, por que você não me diz nada? Só há uma coisa a dizer. O professor Gautama é a única pessoa que pode ajudá-lo a sobrepujar a agonia em seu coração. Vá consultar Buda. O rei ficou mudo por vários minutos. Finalmente declarou: mas eu tenho certeza de que o professor Gautama me odeia. Jivaka discordou. Não diga uma coisa dessas. O professor Gautama não odeia ninguém. Ele foi o professor e o amigo mais chegado de seu pai. Ir até ele será como ir até o seu próprio pai. Vá vê-lo e você encontrará a paz interior. Você será capaz de restaurar aquilo que foi quebrado. Minha habilidade de curar não é quase nada se comparada com a habilidade curadora de Buda. Ele não é um médico físico, mas é o rei de todos os médicos. Alguns o chamam de o rei da medicina. O rei concordou em pensar a respeito. Buda permaneceu no Pico do Abutre por vários meses. Ele visitou os centros da Sangha na região e também concordou em passar um mês no Jardim das Mangueiras de Jivaka. Foi lá que este arranjou um encontro do rei Ajatassato com Buda. Numa noite de lua cheia, o rei, sentado num elefante, dirigiu-se para o jardim acompanhado da família real, de suas concubinas, dos guardas do palácio e da rainha Videhi. Quando entraram no jardim, tudo estava quieto. O rei foi tomado de súbito pânico. Jivaka tinha dito a ele que Buda estava habitando o jardim com 1000 bicos. Se aquilo era verdadeiro, como poderia estar tão silencioso? Seria uma armadilha? Será que Jivaka o estaria levando para sofrer uma emboscada? Ele se voltou para o médico e perguntou se aquilo tudo não seria um plano para que a vingança fosse obtida. Jivaka deu uma gargalhada. Ele apontou para o salão do Dharma, cuja luz tremeluzia através de uma janela redonda. Jivaka disse: todos estão lá dentro neste exato momento. Ajatassato desceu de seu elefante e entrou no salão, seguido por sua família e assistência. Jivaka apontou para o homem sentado na plataforma, recostado em um dos pilares e disse: lá está Buda. Ele ficou profundamente impressionado com a atenta quietude. 1000 bicos rodeavam Buda em perfeito silêncio. Sequer um manto roçava. O rei Ajatassato tinha visto Buda muito poucas vezes em sua vida, pois jamais acompanhara seu pai nas palestras do Dharma regulares. Buda convidou toda a família real para se sentarem. O rei o cumprimentou e então falou: Senhor, lembro de ouvir você falar no palácio quando eu era menino. Nesta noite gostaria de lhe fazer uma questão. Que tipos de frutos são gerados de uma vida espiritual que faz centenas, mesmo milhares, abandonarem seus lares para irem segui-la? Buda inquiriu se o rei já havia feito aquela mesma pergunta para algum outro professor. E ele respondeu que tinha, de fato, perguntado a dezenas de outros professores, incluindo o venerável Devadatta,
porém jamais havia recebido uma resposta satisfatória. Caro monarca, nesta noite, o Tathagata dirá a você os frutos que podem ser encontrados no ensinamento. Frutos que podem ser desfrutados neste exato momento e frutos que podem amadurecer futuramente. Você não deve buscar respostas grandiosas. Simplesmente olhe e veja esses frutos tão claramente quanto uma manga posta em suas mãos. Majestade, considere este exemplo. Um servo satisfaz a todas as vontades de seu amo e trabalha da aurora ao pôr do sol até que um dia ele se pergunta: tanto meu amo quanto eu somos ambos seres humanos. Por que me permito ser abusado por ele? O homem decide deixar sua vida como servo para entrar na vida sem lar de um bico. Ele pratica uma vida casta, diligente e consciente. Não come nada além de uma refeição por dia. Pratica meditação sentado e caminhando. E expressa calma e dignidade em todos os seus movimentos. Ele se torna um monge respeitado e virtuoso. Cônscio de que ele fora anteriormente um servo, se o encontrasse, você o chamaria e diria: aqui, rapaz, quero que me sirva da aurora ao pôr do sol, obedeça a todas as minhas ordens? Não, senhor, não me dirigiria a ele de tal modo. Eu o cumprimentaria respeitosamente, faria oferendas de alimento para ele e garantiria que recebesse completa proteção da lei concernente aos monges. Rei Ajatassato, tal é o primeiro fruto colhido por um monge. Ele está livre de preconceito racial, social e de casta. Sua dignidade humana é restaurada. Maravilhoso, Senhor, por favor, diga-me mais. E Buda continuou: Majestade, dignidade é apenas o primeiro fruto. Um bico observa 250 preceitos, os quais o capacitam a viver em calma e paz. Em calma paz. As pessoas que não mantêm preceitos são mais facilmente desencaminhadas. Podem cometer crimes, tais como mentir, embebedar-se, cometer abuso sexual, roubar e até mesmo matar. Elas causam prejuízo cruel sobre suas mentes e corpos agindo desta maneira. Podem ser presas e feitas prisioneiras pela polícia e oficiais do governo. Um bico observa os preceitos de não matar, não roubar, não se envolver em conduta sexual inadequada, não mentir e não ingerir álcool. Além disso, mantém mais de 200 outros preceitos que lhe garantem uma vida despreocupada e desconhecida daqueles que não guardam os preceitos. Estes ajudam a prevenir que uma pessoa haja equivocadamente, favorecendo assim um estado de mente livre de preocupações. Este é um outro fruto da prática espiritual, a qual pode ser desfrutado exatamente no momento presente. Maravilha, Senhor, por favor, fale mais. Majestade, um bico não possui mais do que 3 mantos e uma tigela de mendigar. Ele não teme perder suas propriedades e ser roubado. Ele sabe que não será atacado à noite por pessoas querendo roubar seus bens e fortuna. Ele é livre para dormir sozinho na floresta sobre uma árvore, relaxadamente e sem preocupação. Liberdade em relação ao medo é uma grande felicidade. Este é um outro fruto da prática espiritual que pode ser desfrutado bem no momento presente. O rei impressionado disse: Maravilhoso, Senhor. Por favor, fale mais. Majestade, um bico vive de modo simples. Embora coma apenas uma refeição por dia, sua tigela recebe oferendas de milhares de lares diferentes. Ele não persegue riqueza ou fama, usa somente aquilo que necessita e se mantém liberto de desejos. Viver em tal emancipação é uma grande felicidade. Este é um outro fruto da prática espiritual, a qual pode ser desfrutado exatamente no momento presente.
Maravilha, Senhor, por favor, diga mais. Se Vossa Majestade soubesse como praticar a respiração plenamente consciente e como meditar, então, poderia experimentar a felicidade daquele que segue o caminho. Trata-se da felicidade que emerge da meditação. O umbigo observa os 6 órgãos dos sentidos e supera os 5 obstáculos da mente, os quais são apego, ódio, ignorância, torpor e dúvida. Ele utiliza a respiração plenamente consciente para gerar a alegria e a felicidade que nutrem sua mente e corpo, ajudando-o a progredir no caminho da iluminação. As sensações prazerosas que resultam de se autogratificar através dos desejos sensoriais não são medidas para a alegria e felicidade que afloram da meditação. Tal estado meditativo permeia mente e corpo, purificando de toda ansiedade, angústia, desespero e capacitando o praticante a experimentar as maravilhas da vida. Majestade, esse é um dos mais importantes frutos da prática espiritual e que pode ser desfrutado bem no momento presente. O rei exclamou: maravilhoso Senhor, por favor, fale mais. Majestade, graças a viver diligentemente com mente atenta e observando os preceitos, um bico é capaz de gerar concentração suficiente para iluminar todos os dharmas. Graças à sua penetração iluminada, ele vê a natureza impermanente e sem eu de todos os dharmas. Vendo isso com nitidez, não pode mais ser enredado por qualquer dharma. Ele pode então cortar as amarras da escravidão que prendem a maioria das pessoas. As amarras do desejo, do ódio, desejo, preguiça, dúvida, falsa noção de eu, visões extremas, visões equivocadas, visões distorcidas e visões advogando proibições desnecessárias. Cortando esses liames, um monge alcança a emancipação e a verdadeira liberdade. A liberação é uma grande felicidade e um dos maiores frutos da prática espiritual. Há bicos sentados aqui esta noite que atingiram tal fruto. Este fruto, caro soberano, também pode ser alcançado bem aqui, ainda nesta vida. Maravilhoso Senhor, por favor, diga mais. Rei Ajatassato, graças à iluminação e por ver profundamente dentro da natureza de todos os dharmas, um bico sabe que todos os dharmas não são criados nem destruídos, nem são impuros nem imaculados, nem crescentes nem decrescentes, nenhum ou muitos, nem idos nem vindos. Graças a uma tal compreensão, um bico não discrimina. Ele trata todos os dharmas com equanimidade completa, sem medo ou preocupação. Ele flutua sobre as ondas do nascimento e morte, a fim de auxiliar os seres. Ele mostra a todos os seres o caminho, de modo que eles também possam provar o sabor da liberação, da alegria e da felicidade. Majestade, ser capaz de auxiliar os outros a sobrepujar as mazelas do desejo, ódio e ignorância é uma grande felicidade. Tal felicidade é um sublime fruto da prática espiritual, a qual começa a ser realizada no presente e se estende até o futuro. Em todos os seus contatos, um bico se lembra da sua responsabilidade de guiar os outros no caminho da virtude e da liberação. Monges não se envolvem com partidos políticos, mas contribuem para a construção da paz, da alegria e da virtude na sociedade. Os frutos da sua prática espiritual não são para seu próprio benefício e regozijo. Eles são um legado para o povo e para a paz, para o país. O rei ergueu-se,
Juntou as palmas das mãos em profundo respeito e disse: o mais sublime professor, com o uso de meras palavras, você inundou de luz meu discernimento, ajudou-me a ver o verdadeiro valor do Dharma. O Senhor reconstruiu o que estava em ruínas, revelou o que jazia encoberto, apontou o caminho a quem se perdera e acendeu luz onde só havia trevas. Por favor, aceite-me como discípulo, assim como aceitou meus pais no passado. Ele se prostrou diante de Buda, que moveu a cabeça em aceitação, pedindo que venerável Shariputra se encarregasse de ensinar ao rei e à rainha os 3 refúgios. Após terem-nos recitado, o rei disse: como já é tarde, por favor, permita-nos retornar ao palácio. Tenho uma audiência amanhã bem cedo. Gautama balançou a cabeça afirmativamente. O encontro entre ele e o rei Ajatasattu beneficiou a todos os que estavam ali presentes. O tormento mental do rei rapidamente melhorou. Naquela mesma noite, ele sonhou com o pai, lhe sorrindo, e sentiu que tudo aquilo que tinha sido despedaçado agora novamente se fazia inteiro. O coração do rei fora transformado, gerando grande alegria para todo o seu povo. Depois daquele encontro, o rei passou a ir sozinho visitar Buda com frequência. Ele não foi mais montado em seus elefantes e acompanhado de guardas reais. Subia os degraus encravados na montanha, assim como seu pai, o rei Bimbisara, frequentemente fizera noutros tempos. Nas suas reuniões privadas com Buda, o rei acabou por abrir seu coração e confessar seus crimes prévios. O mestre tratou-o como se fosse seu próprio filho, aconselhando-o a cercar-se de homens virtuosos. No fim da estação de retiro, Jivaka pediu a Buda que permitisse sua entrada na vida sem lar de um bico. Ele o aceitou e deu-lhe o nome do Dharma de Vimala Kondana. O bico Vimala Kondana teve permissão para continuar no Jardim das Mangueiras. Já se podiam contar 200 bicos residentes por lá. Foi o local em que Buda foi cuidado após o acidente do Pico do Abutre. Com suas muitas mangueiras adultas, o monastério era um lugar aprazível para se sentar. O bico Vimala Kondana continuou a cultivar ervas medicinais para a comunidade de monges. Desculpa, foi um pouco longo, mas eu preferi terminar do que interromper hoje. É um capítulo longo, como todos, né? Muito intenso, né? Quando o Buda repete, né? Como ele consegue achar a brecha, né? Para acessar a pessoa, recontando os mesmos ensinamentos desde o início, né? Desde o momento em que ele desperta, de várias formas diferentes. Acho que por isso que o Thich Nhat Hanh dizia que ele foi um grande mestre, né, em como passar a água de uma vasilha para outra sem despedaçar uma só gota de água. Era essa capacidade que ele tinha de falar e acessar todos, né? Para cada um de uma forma. Enfim, talvez a gente possa comentar. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Também a forma como ele quebra o ciclo de violência, né, do príncipe, do rei Ajatasattu. Foi bonito como ele orientou, né, para Senagite. Como ele orientou ele a dar essa, né, a quebrar.
que a gente fala, né? Às vezes a pessoa está tão cega, né, irracional assim, que se você tentar mostrar, mesmo que você esteja certo, mas se você tentar falar de uma certa forma, em vez de entrar na pessoa, você só vai provocar mais. Vai quase como fazer mais ar para a brasa, né? Às vezes você tem que até falar algo para chegar na pessoa que você mesmo não concorde. Dizer como é. Sabe quando você responde a uma questão, sempre quando a fala está errônea, você começa dizendo não. Parece que às vezes isso você perde uma oportunidade de uma transformação. Então, às vezes, se você lembra, não sei se vocês lembram da Joko Beck, a Joko Beck nunca começava uma resposta dizendo não. Ela sempre dizia sim, e depois ela desenvolvia a reflexão que ela queria. Então, essa forma do rei representeá-lo com as terras, mas dando um outro contexto, né? Talvez tenha sido uma portinha, né, de luz ali no coração, na mente dele, para que depois ele pudesse ser acessado. Porque se não abrir essa portinha, a ignorância ela cega demais, né? E a gente não consegue nenhuma ação transformadora. Então, esse capítulo tem muito isso, né? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Se não, vamos encerrar. Desculpa ter me estendido. Vamos fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.